Fala, meus amigos, beleza? Hoje eu gostaria de comentar um comentário de um jornalista progressista argentino chamado Jorge Fontenevecchia, que ele fala sobre a América Latina no contexto geopolítico dos Estados Unidos. Pois é, meus amigos, a gente sabe que a América Latina está sendo redesenhada pelo presidente Donald Trump. E, óbvio, isso é do interesse dos Estados Unidos ter o seu quintal, como eles dizem, sob controle norte-americano. E aí a gente está vendo as ações que o Donald Trump está levando efetivamente para ter o domínio ideológico da região. E, evidentemente, querendo expulsar a China, a Rússia e o Irã dos nossos terrenos, digamos assim. Bom, o mais evidente foi justamente a intervenção militar feita por Donald Trump na Venezuela, aonde ele simplesmente retirou Maduro do poder e hoje o Maduro está em uma prisão em Nova York. Além disso, colocou um títere dele lá, que é a presidente interina, a Delcy Rodrigues, que ninguém sabe até quando ficará no cargo, mas eu posso te dizer que eu acredito que isso não vai durar muito tempo, não. Mas ela está fazendo tudinho que os americanos querem, ou seja, os americanos já controlam a Venezuela. O próximo passo, Cuba, que está aí na iminência da gente ver a queda desse regime maldito comunista que irradia para toda a América Latina o Foro de São Paulo, ideologicamente falando. E a queda de Cuba vai ser importantíssima para destruir esse bastião ideológico que ainda sustenta esse maldito Foro de São Paulo. Beleza. Mas o ponto desse jornalista argentino é o Brasil. E eu quero trazer aqui para vocês essa postagem do The Incorrupt, é uma página lá do X, onde diz o seguinte: o jornalista e analista político Jorge Fontenevecchia apresentou uma apuração em que sustenta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria interesse direto na queda do presidente brasileiro Lula, por enxergá-lo como um entrave central à estratégia de reposicionamento geopolítico norte-americano na América do Sul. Segundo Fontenevecchia, o Brasil ocupa uma posição chave nesse tabuleiro, não apenas por ser a maior economia da região, mas por seu papel estruturante em blocos multilaterais como o Mercosul e os BRICS. Para o analista, nenhuma estratégia dos Estados Unidos no Cone Sul seria viável sem algum grau de cooptação ou neutralização do Brasil. A matéria é mais extensa, eu não vou ler toda, mas eu acho que o cerne é isso aí. De fato, o Donald Trump está bastante preocupado com os rumos do Brasil. Claro que ele não morre de amores por Lula, evidentemente, isso é claro e cristalino. Se ele pudesse, teria lá ou o presidente sentado na cadeira, o presidente Bolsonaro, ou evidentemente o Flávio Bolsonaro. E ele tem, como ele tem feito, interferido, entre aspas, botando todo o peso geopolítico dos Estados Unidos em algumas eleições, como foi em Honduras, que ele decretou que o candidato dele era fulano, eu esqueço o nome do cara agora, é um nome estranho, e esse cara ganhou. Então, o peso do apoio do Donald Trump tem sido realmente fundamental para ganhar eleições na América Latina, principalmente aqui na América do Sul. A gente viu agora o Cast lá no Chile e vimos também na Bolívia, que deu uma guinada à direita, ambos apoiados por Donald Trump. E aí vem o Brasil. Claro que Trump tem meios de interferir no Brasil, pressionando, talvez economicamente, talvez com tarifas, etc e tal, para que o candidato dele seja o vitorioso. Mas o ponto é, quem será o candidato de Donald Trump? Porque Lula, como diz o texto, já está cooptado. Lula já está fazendo praticamente tudo o que o Donald Trump quer. Mas Lula não é confiável. Lula é aquele sujeito que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. E em determinado momento ele vai virar para um lado ou vai virar para o outro, a depender dos seus interesses políticos eleitoreiros.
não os interesses do Brasil. E eu acho que é por isso que Donald Trump não confia nele. Óbvio que para o público eles estão em lua de mel, eles têm uma química, mas parece que a própria química já não está servindo muito. Bom, o papo é, Trump tem a oportunidade de colocar alguém alinhado ideologicamente com ele, que é o Flávio Bolsonaro, cuja família, o próprio presidente Trump já disse que tem uma simpatia, né, tem um carinho, uma amizade, tanto pelo Eduardo quanto pelo próprio presidente Bolsonaro. E o Trump tem a oportunidade de dar uma mãozinha, digamos assim, para o Flávio. Lula sabe disso, Lula está preocupado e evidentemente que já está tentando mexer os seus pauzinhos aí para permanecer no poder. Se vai conseguir, a gente não sabe. Mas que Trump de fato quer e entende que o Brasil é a principal peça geopolítica na América Latina, isso é inegável pelo peso da nossa economia, pela importância que o Brasil tem na região, e controlar o Brasil seria importantíssimo para ele, se não uma condição sine qua non para que o domínio americano na região se consolide. Tomara Deus que isso seja verdade. Bom, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o Didi Red Pill no YouTube, por favor, cogite fazê-lo.